Primeiramente, deixa eu avisá-los, este vídeo entrou no ar 9 horas da manhã de quinta-feira, mas eu tô gravando, são 00h02 exatamente o momento que eu começo. Então assim, são quase 9 horas antes, muita coisa pode acontecer, eu tô de férias do resenha, então basicamente não tenho por que acordar cedo, então talvez este vídeo perca o sentido, porque alguma novidade pode ocorrer. Mas, se não ocorrer, ele fará sentido, então vocês podem assistir, tá certo? Pois bem, deixa eu contar uma história pra vocês. Eu não lembro quem me contou, mas ela é um fato. O Mano Menezes já foi procurado pelo Santos algumas vezes. Eu, inclusive, trouxe isso aqui, que durante essa temporada, em algum momento, eu acho que antes do Marcelo ser efetivado, se eu não estou enganado, talvez antes do Aguirre, enfim, o Mano foi procurado para ser técnico do Santos e descartou de primeira. E por que ele descartou? Porque o Mano se recusa a trabalhar no Santos, pois, na opinião dele, a presença de ídolos históricos, não os... Peraí, vamos pontuar. De ídolos recentes do Santos, não Mengalvio, Lima, não isso, pelo amor de Deus, mas Elano, Dracena, Léo, ou, opinião do Mano, hein? Jogadores que atuaram recentemente pelo Santos e que palpitam por aí em redes sociais, e aí, enfim, quem conhece, conhece, quem não conhece, tá tudo bem. Isso atrapalha o trabalho de um técnico no Santos. Isso inclui, por exemplo, o próprio Marcelo Fernandes, que foi jogador do Santos, foi zagueiro nos anos 90. Serginho Chulapa, quando trabalhava no clube, enfim. Para o Mano Menezes, a presença de ex-jogadores atrapalha, porque para ele, reitero, é muita gente palpitando. Pois bem, por que eu estou contando essa história do Mano? Porque o Thiago Carpini, que muita gente chegou a cravar como novo técnico do Santos, pelo menos até o momento que eu gravo, agora meia-noite 14, não é o novo técnico do Santos. Tanto que a gente não soltou vídeo aqui no canal. Muita gente apurou que de fato ele entrou em acordo com a diretoria, mas eu optei por não publicar o vídeo porque em todas as notícias aparecia a informação de que o Santos ainda não havia pago a multa ao Juventude. Se não havia dado esse dinheiro ao clube em que o Carpini trabalha neste momento, não havia essa confirmação. E de fato, vamos discutir os motivos, mas até o momento, aparentemente, o Carpini realmente não vem ao Santos. Tá. Durante o dia, no caso, na última quarta-feira, também surgiu a informação de que o Cruzeiro havia sondado o Carpini, não fez proposta oficial, e que esse pode ser um dos motivos pelos quais ele não vem ao clube. Mas o que mais chamou a atenção do Santos, e por isso eu citei a história do Mano, é que o Carpini teria se incomodado com a presença do Elano. No vídeo de ontem à noite, fim de tarde, a gente informou que o Elano deve ser contratado pela diretoria do Marcelo Teixeira e que o Carpini, pela presença do Elano, não gostaria de vir e por isso desistiu. Então vamos por partes. Vou ler uma matéria aqui do UOL, que foi publicada às 6h17 de ontem, de quarta-feira, e como o último vídeo do canal foi às 5, a gente não citou isso no vídeo. Inseguro, Thiago Carpini recua e trava a negociação com o Santos. Carpini está inseguro com a comunicação truncada do Santos e travou a negociação que estava encaminhada. O novo presidente Marcelo Teixeira ainda não desenhou de fato o departamento de futebol, ou seja, não há oficialmente um comandante do departamento, o cargo específico do Galo, o cargo específico do Elano, o cargo específico do Léo, o cargo do Fernando Silva, cargo de pessoas que estão na direção que o Marcelo Teixeira está montando. O UOL ouviu de pessoas próximas do treinador de Juventude que a conversa mudou nas últimas horas. Neste momento, o acordo está distante, mas não descartado. Carpini está incomodado com o planejamento para 2024. Todos estamos, Carpini, a gente entende. O primeiro papo apontou um caminho, mas houve diferenças de um dia para o outro. Uma das preocupações é a presença de Elano. O ex-jogador vinha sendo técnico profissional e assumiria cargo na diretoria. Essa dúvida, se Elano quer ser treinador ou dirigente, poderia, na visão do Carpini, pesar no dia a dia. Thiago Carpini entende que se o cenário não estiver claro, pode durar pouco no Santos. O Santos tem má fama no mercado por causa da rotatividade de treinadores. Essa última parte é muito verdade. Eu não estou cravando que essa justificativa é de fato o que ele sente, o Carpini sente, ou é só uma desculpa para ir para outro clube. A gente já chega nessa parte do Cruzeiro. Mas eu contei a história do Mano de novo, porque se o Mano, que é um técnico, querendo ou não, consagrado, pensa isso do Santos, eu não estou falando que ele está certo ou errado. Mas se tem um técnico consagrado, treinador de times grandes no Brasil, treinador de seleção brasileira, que olha para o Santos e fala, não quero ir para lá,
porque tem muita gente, jogador, palpitando, eu entendo que o Carpini olhe, veja o Elano, ainda ser um cargo definido, que fortalece essa ideia de bagunça, e fale, pô, prefiro não ir. E por que fortalece a ideia de bagunça? Porque quando é meio solto, lembrem quando eu falava do Fracão aqui, qual é o cargo oficial do Fracão? Ninguém sabia dizer. Quando é meio solto, assim, só tem a presença lá, comissão técnica fixa também incluída, né, nessa história, o técnico olha e fala, pô, tem gente aqui palpitando e que já teve e pode querer o cargo que eu tenho agora, que é de técnico. Eu não estou falando que o Elano vai querer esse cargo, não é isso. Inclusive sou contra, já falei aqui que para mim não tem condição ainda de se assumir um time de série grande no Brasil. Ele treinou a Ferroviária só na série D, por exemplo. Mas eu entendo, se a justificativa for verdadeira, o Carpini vai falar, cara, não dá. E aí a gente cai nessa discussão, né, da identificação do Santos. Eu não sei, e eu não quero falar que sei porque eu estaria mentindo, se outros clubes se apegam tanto nisso. Mas o Santos se apega muito nisso, né, da identificação, do cara que jogou aqui, do cara que é da cidade. Eu já me posicionei contra. Não quer dizer que só porque tem identificação não precisa trabalhar no clube. Claro que pode, não é isso. Mas a gente parece depender muito disso, gostar muito disso, quando na verdade o que importa é a capacidade. Tendo essa ponta solta de ninguém ainda... Acabei de derrubar uma caneta. Ninguém saber qual é oficialmente o cargo do Elano, eu entendo um técnico olhar e falar, pô, complicado, né? Tem um cara aí que gostaria de ser técnico e eu não sei qual é o cargo dele, e se ele quiser ser técnico? É a mesma coisa que dizem que o Lisca olhava pro Marcelo Fernandes, né? Eu não sou fã de nenhum dos dois, como vocês sabem, mas enfim. O Lisca falou, pô, tem um cara aqui que é técnico, ou gostaria de ser técnico, eu sou técnico, eu não confio. Não tô falando que ele tá certo em confiar ou não, mas assim, há precedentes dessa história, há gente que pensa assim, como eu falei do Mano, e o Carpini poderia. Agora, por outro lado, pode ser simplesmente uma situação em que o Cruzeiro chegou e ele falou, pô, tem um outro time na Série A, lembra que o Juventude subiu pra Série A, eu prefiro ir pra Série A do que pegar um Santos, querendo ou não, em crise numa Série B. Bom, o GE cita essa história do Cruzeiro. Depois de reuniões e debates sobre planos, Carpini externou ao Santos algumas diferenças que afastaram o treinador do clube. O principal motivo, é o GE falando, é o desejo de deixar a Juventude para treinar o Cruzeiro na Série A. Ou seja, o GE crava que o Cruzeiro é o plano A do Carpini. Enquanto isso, o Cruzeiro entrou em cena, né? Enquanto o Santos e o Carpini negociavam. O Santos, com o Carpini como seu plano A, viu a Raposa ser rápida, topar as condições propostas pelo técnico e pelo Juventude e ficar mais próximo de fechar a contratação. No momento que eu gravo, agora é meia-noite e 20, ainda não foi fechado, mas enfim. O Diário do Peixe publicou uma outra coisa. Que Hugo Magalhães, que é agente do Carpini, afirmou que o técnico não vai para o Santos de qualquer maneira. Em contatos com o Diário, o representante do atleta também negou negociações com o Cruzeiro. Aparentemente, então não tem ninguém. E que o treinador deve ficar no Juventude. O De Olho no Peixe também deu essa informação. A apuração do Diário é que o Peixe havia acertado com o Carpini. A ideia era um vínculo de 2 temporadas, que o clube pagasse a multa e que ele pudesse estar na Baixada Santista já na quinta, olha só. No entanto, o Cruzeiro teria entrado em contato pelo treinador diante da ausência de respostas das negociações do treinador Fernando Gago e que teriam optado por uma segunda opção, no caso o Carpini. Tá bom. A Joana de Assis, também repórter do Sport TV, conta em seu Twitter uma situação. Querem um resumo? Carpini aceitou a proposta do Santos, Santos garantiu pagar a multa, ligam para o Carpini, contam sobre inconsistências no planejamento, ele fica sabendo da contratação de Elano para a comissão fixa, fica bravo, ela usou uma outra palavra, cancela acordo na hora, bravo, Cruzeiro aparece, mas Cruzeiro não faz proposta, apenas sonda porque Carpini e Paulo André, o dirigente lá, são amigos. Não teve proposta, mas tudo pode mudar. Todo mundo, pelo que estou lendo aqui, entende que a justificativa do Elano é a verdadeira. Já expliquei o que eu entendo por isso. Pois bem, e aí à noite, por volta de 10 horas, a matéria foi a hora 10h06, o UOL trouxe a volta daquele que está no coração de muitos, não está no coração de outros tantos, mas que fez sua história no Santos em 2021.
Santos faz contato e avalia Fábio Carille após recuo de Thiago Carpini. Eu tomei um susto, fiquei surpreso e não acho a pior ideia do mundo. A melhor ideia do mundo? Não, essa seria o Guardiola. Mas não é a pior ideia do mundo. Vamos ver. O Santos fez contato e avalia a contratação de Fábio Carille. O nome era analisado como uma opção a Thiago Carpini desde o início da semana, olha só. Então, aparentemente não é novidade. Bem que a matéria foi agora na quarta, então são só 2 dias. Bem que o cara foi eleito no sábado, né? Também entendo. Um acerto é considerado difícil por pessoas envolvidas nas conversas, justamente em função das indefinições do departamento de futebol para 2024. Cara, essa tecla é muito importante de ser batida. O Santos tá aí, eu sei que é curto o período que o Marcelo Teixeira assumiu o clube, mas vamos na quinta-feira, né? Sábado ganhou, tá? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. 5 dias e não houve definições. O ideal é você ser eleito e já anunciar no dia seguinte, ou no máximo na segunda-feira. É isso. Isso não foi feito ainda. É complicado. É complicado, então eu entendo. Pesa a favor de Carille ter trabalhado no Peixe em 2021 e conhecer vários profissionais do clube, como por exemplo o próprio Marcelo Fernandes, com quem tem proximidade. Carille gostou de ter treinado o Santos também da vida na cidade do litoral paulista. Declarou em entrevista à TNT que considera o seu melhor e mais difícil trabalho nos últimos anos. Ele falou também que estava de malas prontas, né? Não tá na matéria, mas eu vi isso aí. Enfim, eu não vou fazer uma super análise do Carille agora, mas eu vou adiantar que para uma Série B, por mais que tenhamos o Paulista antes, a gente não possa esquecer disso. Mas para um ano difícil, por um ano em que o time vai ser fraco, talvez não para o nível da Série B, a gente espera que não, mas mais fraco do que a gente está acostumado e gostaria, para se adaptar a uma nova realidade. O Carille não é o pior nome da história. Lembrando que, por mais que ele seja especialista em jogar para trás, mais recuado, ele acredita, e ele tentou isso no Santos em 2022, no Paulista, antes de ser demitido, que tem capacidade de jogar para frente. Eu topo subir na Série B ganhando todos os jogos em casa de 1-0, empatando todos fora em 0-0 ou 1-1. Topar eu topo. Vai acontecer? Bom, espero que a gente suba e ganhe a Série B, mas não com esses resultados. Acho improvável. Mas não acho a pior ideia. Se ele vier, a gente faz uma análise mais complexa, mas acho assim, entre experientes que eu não suporto e novatos que têm receio de não controlar a comissão técnica, o Carille é um meio termo razoavelmente interessante. Vamos acompanhar durante o dia. Beijo.